Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Então, conforme prometido, hoje eu vou falar para vocês algumas considerações sobre o etanol, o álcool etílico, ou comumente chamados por nós como álcool. Então, vou apresentar para vocês as características do álcool no nosso organismo e a interação com os fármacos. Então, o álcool etílico e etanol é um composto orgânico com características de álcool. O que é um álcool para química orgânica? É quando eu tenho uma hidroxila, que é um OH, ligado a um carbono. O etanol é formado por 2 átomos de carbono e uma hidroxila. Essa molécula é pequena, baixo peso molecular, bastante lipossolúvel. Dessa forma, quando uma substância é bastante lipossolúvel, já sabemos, ela é de fácil absorção e é de fácil distribuição. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, isso que significa que ela atinge o sistema nervoso central e também atravessa a placenta. Isso quer dizer que se você está grávida e ingere bebida alcoólica, vai passar para o organismo do bebê. Ela é obtida através da fermentação de açúcares e é a substância psicoativa mais consumida em todo o mundo. A doença causada pelo seu consumo excessivo é denominada de alcoolismo crônico. Então, aqui só por curiosidade, é a quantidade de álcool que existe nos diferentes tipos de bebida alcoólica. A cerveja, não são todas, gente, varia de 3 até 8, 10%, tá? Uma taça de vinho, isso aqui é uma média, 12%. O uísque, 40%. Uma vodka, 40%. Pinga, 40%. As cervejas fermentadas, como é o caso do vinho, cerveja, elas têm um teor alcoólico normalmente um pouco menor. As bebidas destiladas, um teor alcoólico maior. Também cabe salientar que o álcool, as bebidas alcoólicas, elas têm alto teor de calorias. Por isso que elas, entre aspas, nutrem o indivíduo, ele não sente fome quando começa a ingerir muito álcool. E daí vem a pergunta, né? Por que nós bebemos? Né? O que falam pra gente? Então, ela faz parte da nossa cultura, né? O homem, desde que se conhece pela humanidade, está inserido dentro da cultura a ingesta de bebidas alcoólicas, né? Principalmente vinho, cerveja e etc. Né? Então, o álcool, ele traz algumas características de ser uma substância psicoativa, que atua no sistema nervoso central, causando alterações. Ele tem a característica de ser euforizante e, ao mesmo tempo, depressivo. Como assim euforizante e depressivo? As fases iniciais de ação do álcool no nosso organismo são em locais que causam excitação. Por isso, euforia, alegria, agitação. E depois, a sequência dos eventos são eventos em áreas que causam depressão do sistema nervoso central, né? E, dependendo da ingesta, no outro dia, nós temos o efeito da ressaca. Como nós já vimos na aula de biotransformação, o que acontece quando a gente ingere muito etanol, acumula-se no organismo, causando efeitos tóxicos. Então, aqui, como que o álcool ele é absorvido? Ele é feito administração por via oral, na mucosa do estômago e na mucosa do intestino, principalmente na mucosa do estômago, 80%. O pico de concentração máxima varia de 30 a 90 minutos e ele faz interação com alimentos ali no nosso estômago. A presença do alimento no estômago atrapalha a absorção do álcool. Então, isso é bastante importante. Quando você pretende fazer uma ingesta grande de álcool, é importante que você, junto, esteja se alimentando, porque isso atrapalha a absorção de álcool, você vai ter menos efeitos agudos do álcool. Então, se a absorção é atrapalhada, vai chegar menos álcool no organismo e isso causa menos problemas lá no fígado. Então, o álcool não é digerido, ele é absorvido da mesma forma pela mucosa gastrointestinal, vai para a corrente sanguínea. Uma pequena parte pode ser absorvida na boca e esôfago, né, estômago e intestino.
Como é que o fármaco se distribui? O que é distribuição? É o transporte da substância na corrente sanguínea. Ele gosta bastante de massa corpórea magra, então ele vai para o cérebro, músculo e fígado. E ele tem um volume de distribuição mais baixo nas mulheres do que nos homens. Lembram lá o que é volume de distribuição? Quando uma droga tem volume de distribuição alto, ele sai da corrente sanguínea, vai para os tecidos. Quando ele tem um volume de distribuição mais baixo, ele tende a se acumular mais no sangue e daí ele não é metabolizado e não é eliminado. Por isso que a capacidade de ingesta de álcool nas mulheres, normalmente, não é regra, é menor comparando-se a capacidade de ingesta de álcool com os homens. Como eu já comentei, o álcool atravessa a barreira placentária e causando os mesmos efeitos que nós vamos ver no adulto, também desenvolve na criança, né? Então, a mesma quantidade de álcool que a mãe ingerir vai chegar para a criança. A biotransformação. Biotransformação ocorre principalmente no fígado. Uma parte das moléculas de álcool pode ser eliminada sem alteração, mas a grande maioria, 90%, vão ser biotransformadas. Também podemos ter uma parte sendo eliminada através da expiração, então pelo sistema respiratório, e uma parte também por via urinária. Então, nós precisamos daquela enzima, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, para que o álcool seja biotransformado. Sistema microsomal hepático é um grupo de enzimas do fígado que fazem a biotransformação dos fármacos, que o grupo delas pode ser chamado de sistema microsomal ou citocromo P450. A reação de biotransformação que ocorre é a reação de oxidação, não oxidação como está escrito aqui. Então, nós já vimos essa reação lá na primeira aula de biotransformação, o etanol, o álcool etílico, no citoplasma das células, sofre ação de uma enzima chamada de álcool desidrogenase e se transforma em acetaldeído ou aldeído acético. É uma reação de oxidação em que a molécula doa um hidrogênio para outra molécula. O acetaldeído é o metabólito intermediário. O que é metabólito? É o produto da reação do metabolismo. O acetaldeído vai entrar nas mitocôndrias, vai sofrer ação da enzima acetaldeído desidrogenase e vai se transformar em ácido acético ou acetato. O acetato ou ácido acético é o metabólito final. Então, o metabólito final, o metabólito intermediário e o substrato inicial das enzimas. O que a gente já conversou? Que esse metabólito intermediário acetaldeído, quando se acumula no organismo, causa os efeitos tóxicos e causa o efeito ressaca. Então, aonde que ocorre essa transformação? Nas células do fígado, né? O etanol vai ser convertido em acetaldeído, que vai ser convertido em acetato. Precisa da NAD, que é um aceptor intermediário de elétrons, e precisa do trabalho das enzimas. Existe uma interação que a gente já conversou entre álcool e alguns medicamentos, chamado de mecanismo de Sulfiram ou efeito antabus. Também pode ser chamado ainda de efeito do acetaldeído. É quando o medicamento inibe a enzima aldeído desidrogenase, impedindo a transformação do acetaldeído, aldeído acético, em ácido acético. Esse acetaldeído acumula-se no organismo, causando efeitos tóxicos. Então, isso já é uma interação. O acúmulo desse metabólito intermediário tóxico, causando efeitos ruins. Então, quais são os efeitos agudos do etanol? Então, o efeito agudo é aquilo quando a gente tem uma ingesta única, mas porém em grande quantidade, tá? Isso aqui, esses efeitos são elencados partindo do princípio que essa pessoa não tem o hábito de fazer ingesta contínua de grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Então, efeitos agudos. Vai alterar a parte comportamental, função psicomotora e a parte de coordenação. Então, nós vamos ter aqui alcoolemia, é a medida do álcool circulando na nossa corrente sanguínea, né? Então, um copo de
de vinho, ou um copo de uísque, umas 2 latinhas de cerveja, já vai propiciar essa concentração. Causa bem-estar, relaxamento, a pessoa fica um pouco mais desinibida, mais falante, mas já de início começa a ter os reflexos e reações mais lentas. Aumentando a ingesta, nós já vamos para um pouco mais de euforia, de autoconfiança, já dá mais risada, já fala mais alto, e a diminuição dos teus reflexos estão aumentando. A diminuição da sua capacidade de manter a atenção também. Então, aqui nós já temos bastante riscos de causar, promover e sofrer tipos de acidente, né? Então, nós vamos tendo mudanças do nosso comportamento já com essa quantidade. Subindo aqui para 0,075 gramas por cento, já temos a tagarelice, perda de julgamento, perda de coordenação. Alguns indivíduos já apresentam náusea e bastante desinibição, né? Então, nós temos aqui, ó, isso aqui, ó, é isso aqui que acontece, né? A perda da nossa inibição. Então, o álcool inibe um fator de inibição do sistema nervoso central. Nós temos alguns mediadores químicos, neurotransmissores, que nos inibem a nível principalmente de comportamento, de fala, que é interpretado então como as características sociais da pessoa. A pessoa é mais inibida, é mais tímida, é menos comunicativa. O álcool inibe esse fator de inibição, deixando a pessoa então mais exposta, mais comunicativa, mais alegre, e acaba fazendo coisas que normalmente, sem o efeito do álcool no sistema nervoso central, ela acabaria não fazendo. Então, às vezes, é nesse momento que dá brigas, né? Ah, agora eu estou com coragem, vou lá, vou falar para ela tudo que eu tenho que falar. É nesse momento que a pessoa sobe na mesa, começa a dançar, enfim, perde todo o processo de desinibição. E daí já termina a fase de euforia e já começa a fase depressiva. Já começa a instabilidade emocional, labilidade emocional, tristeza, choro fácil, agressividade. Já tem diminuição do equilíbrio, ataxia, dificuldade de marcha, fala confusa, a fala fica enrolada, tontura e se sente abandonado, sozinho e dorme, tá? Então, isso é uma fase depressiva. Mas se mesmo assim continua fazendo a ingesta de bebida, vai evoluindo para confusão, desorientação, apatia, mais sonolência, mais dificuldade de caminhada, tem até perda da sensibilidade dolorosa. Estupor é ficar totalmente inerte, incapacidade de ficar em pé, vômitos e incontinência de esfíncteres. Então, faz xixi na calça, faz cocô na calça. Então, é um horror, né? E pode evoluir até para o coma alcoólico, com hipotermia e morte devido a uma parada cardiorrespiratória ou, às vezes, por broncoaspiração do próprio vômito. E ali temos o valor da dose letal. Então, gente, é muito complicado. O coma alcoólico é uma situação de emergência devido à ingesta excessiva de álcool, que ocorre quando a pessoa faz, então, 2 combinações fatais. Ela não come e ela ingere muito álcool por muito tempo, tá? Então, lá no fígado e no nosso organismo, a falta da comida vai fazer com que a taxa de glicose no sangue caia. Caindo a taxa de glicose no sangue, as células que fazem respiração aeróbicas, elas vão ficar sem a glicose para transformar em energia. E para que ela não fique sem energia, ela vai começar a utilizar o próprio álcool como fonte de energia. É como se o organismo falasse assim: comida não tem, mas tem álcool, serve? Álcool pode ser combustível? Pode, tanto para carro quanto para gente. Então, nós temos aqui, ó, o etanol, vai ser convertido em acetaldeído e vai ser convertido em acetato ácido acético.
Esse acetato é ligado com a acetilcoenzima A e vai formar os ácidos graxos, que vão ser quebrados e vão ser utilizados como fonte de energia. Nesse processo, como resíduo, como lixo, temos formações de corpos cetônicos, que são cetonas. Então, a produção de ATP é mantida, não com a mesma eficácia de uma respiração aeróbica, mas a célula tem a sua energia, vai obtendo sua energia. Só que às custas de estar formando esses corpos cetônicos. Corpos cetônicos formados dentro da célula são jogados para fora da célula porque eles são tóxicos e vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles começam a usar um sistema tampão e começa a acidificar o corpo. Então, o coma alcoólico é uma acidose metabólica. Quando o sangue começa a cair o pH abaixo de 7,35, as sinapses do sistema nervoso central não conseguem mais trabalhar, diminui muito o trabalho cerebral e o indivíduo entra em coma. Então, na acidose alcoólica, nós temos uma sequência de eventos que não ocorrem de forma abrupta, demora horas para isso ser desenvolvido. Para reverter isso aí, suspender a ingesta de álcool e administrar na veia glicose. Glicose EV, porque rápido início de ação, e daí tudo isso aqui vai parar de acontecer e vai suspender a formação de corpos cetônicos. Efeitos crônicos. Isso do alcoólatra crônico. Então, continuamente ficar ingerindo bebida alcoólica. Já sabemos que vai comprometer órgãos como fígado, coração e pâncreas. Por quê? Porque são órgãos que a circulação é bastante intensa e o álcool vai muito nesses tecidos e também no sistema nervoso central. A barreira hematocefálica não consegue impedir a passagem do álcool para o sistema nervoso central. Vai levando à incapacidade física e intelectual. Também o álcool atrapalha a absorção de algumas vitaminas, principalmente da tiamina, que é uma das vitaminas do complexo B, que vai levar às doenças neuropsiquiátricas, neuropatias, como a psicose de Korsakoff e a encefalopatia de Wernicke. Também aqueles tremores que apresentam os pacientes alcoólatras terminais é devido à destruição dos nervos periféricos pela falta das vitaminas do complexo B. O álcool faz aumentar a produção de lactato e desencadeia a acidose metabólica. Como o lactato inibe a secreção renal de ácido úrico, pode precipitar ataque de gotas. Primeiro, o que é um ataque de gota? Uma resposta inflamatória que ocorre nas articulações pela precipitação de pequenos cristais e daí ativa a resposta inflamatória. Quando o pH do sangue, dos tecidos está mais ácido, isso se forma de maneira mais contínua. Então, o que o álcool está fazendo? Quem tem ácido úrico elevado, o uso contínuo do álcool vai aumentar ainda mais a formação de ácido úrico, que vai propiciar o desenvolvimento dessas crises agudas de resposta inflamatória que a gente chama de gota. O etanol também estimula a formação de ácidos graxos no fígado, faz acumular gordura no fígado e aumenta a taxa de colesterol no sangue. Então, a ingesta de bebida alcoólica no paciente que já tem gordura no fígado, que já tem colesterol alto, é ruim. A presença de gordura no fígado vai causar hipóxia do tecido hepático e vai levar à cirrose. O etanol tem efeito diurético, pois inibe a liberação do hormônio ADH pela hipófise. Então, assim, gente, esse efeito diurético é bem pobre, certo? Todo mundo fala, professor, é verdade que bebida alcoólica é diurética. É que é assim, gente, se você tomar 10 latas de cerveja, cada lata de cerveja 300 ml, você bebeu 3 litros. É claro que vai aumentar o volume urinário, né? Você bebe 10 latas de cerveja, que tem teor alcoólico de 3%, bem baixinho. Você toma um copo de uísque, que tem porcentagem de álcool 30%, que é quase a mesma coisa que tomar 10 latas de cerveja, e você não vai tanto no banheiro, né? Então, também tem essa compensação. A ingesta crônica e excessiva de álcool aumenta, então, a oxidação, mas o consumo de oxigênio pelo organismo.
Isso põe mais em risco ainda a hipóxia no fígado, causando necrose, destruição, cirrose. O aumento dessa NAD com o próton, que é oriundo da oxidação do etanol, promovem a redução da gliconeogênese. Lembram lá o que é gliconeogênese? A formação de glicose a partir de outros compostos que não é a glicose. Então, se o suprimento de glicogênio hepático estiver diminuindo pela falta de uma ingestão alimentar adequada, o álcool vai causar hipoglicemia. Então, gente, se você é diabético e já toma um hipoglicemia anti-oral, vai tomar o álcool, o que vai acontecer com a tua glicemia? Vai cair ainda mais, tá? Então, vejam que o álcool não é aquela situação que corta o efeito dos medicamentos. Não. O álcool, ou ele potencializa um efeito que o medicamento apresenta, ou ele potencializa um efeito colateral. Isso é bem complicado. Então, pacientes que fazem uso de hipoglicemiante, a glicemia pode cair muito junto com álcool. O álcool estimula a secreção do ácido clorídrico do estômago. Se você toma uma medicação que agride a mucosa do estômago como um anti-inflamatório, o que vai acontecer? Muita dor no estômago. O álcool potencializando o efeito colateral desse medicamento. Desnatura certos fármacos, desmancha, desintegra. Se o álcool desnaturar certos fármacos, eles não vão ser absorvidos e não vai ter efeito. Aqui sim, nesse sentido, ele vai estar reduzindo a eficácia do medicamento. Ele retarda o esvaziamento gástrico e facilita a dissolução de lipossolúveis, causando um incremento na absorção de substâncias que em outras circunstâncias não seriam tão bem absorvidas. Então, isso pode ser ruim, porque a indústria farmacêutica faz um estudo de um estômago livre de álcool. E ele calcula que vai haver uma perda na absorção. De repente, essa perda não ocorre e acaba chegando mais medicamento do que esperado, tendo efeito potencializado. Seguindo, na presença de álcool, o metabolismo de muitas drogas, a biotransformação de muitas drogas, como benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, calmante, barbitúricos, também calmante, tetraciclina, antibiótico, antidepressivo, hipoglicemia anti-oral, estão com seu metabolismo diminuído. Então, o que quer dizer? Se o fármaco não é metabolizado, ele não é eliminado, ele não vai embora. O que vai acontecer com efeitos entre álcool e barbitúrico, álcool e antidepressivo, álcool e hipoglicemiante? Efeitos potencializados. Ninguém, quando vai utilizar um calmante para tentar contra a sua própria vida, ninguém toma com água. Toma com álcool. Se você achar que o álcool cortaria o efeito daquele medicamento, por que você tomaria com álcool, então? Então, as pessoas, quando tentam suicídio com substâncias químicas farmacêuticas, elas sempre ingerem grande quantidade de álcool, porque sabem que o álcool vai potencializar esses efeitos. Uma interação muito importante do álcool é a potencialização com os ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Então, o efeito desses fármacos junto com o álcool é muito maior do que a simples soma do efeito. E, continuamente, isso promove uma grave ameaça à vida. As pessoas vêm a óbito. Então, nessas circunstâncias, a morte vem por falência cardiovascular, depressão respiratória e hipotermia. Outra situação de potencialização. O ácido acetilsalicílico pode causar hemorragias gastrointestinal naquele paciente que já tem uma úlcera, uma lesão gástrica. Se beber ainda com álcool e mais AS, a gente tem uma tragédia. Causa uma irritação gigantesca. O AS é um antiagregante plaquetário, começa a sangrar e é bem complicado. A vasodilatação produzida pela nitroglicerina é aumentada pelo etanol, podendo levar à hipotensão. A nitroglicerina é um vasodilatador direto, usado em algumas situações de angina. Então, se a pessoa bebeu, vai cair muito a pressão. O álcool também diminui acentuadamente a capacidade motora, capacidade de se manter em estado de alerta,
principalmente com anti-histamínicos H1, aqueles anti-alérgicos, que já causam depressão, que já causam perda de reflexo. Junto com o álcool ainda fica maior essa perda de reflexo. E também de anticonvulsivantes e antidepressivos. Já falamos aqui, o efeito hipoglicemiante do álcool pode aumentar o risco de hipoglicemia grave nos diabéticos, que faz uso de hipoglicemiante. Medicamentos que causam lesão no fígado por si só é uma característica do medicamento, como por exemplo paracetamol, não dá para usar junto com o álcool. Então, gente, se você está com uma enxaqueca, no dia seguinte, é uma ingesta grande de bebida, de utilização de bebida alcoólica, se for tomar um analgésico, tome qualquer um, menos paracetamol, porque o paracetamol ele é hepatotóxico. Ele também produz no seu metabolismo intermediário uma substância tóxica para o fígado e desencadeia hepatite medicamentosa. Consumidores crônicos de bebida alcoólica desenvolvem tolerância ao etanol e outros fármacos. Tolerância, eu vou explicar em aulas para frente, é uma situação em que o fármaco deixa de fazer seu efeito normal em alguns organismos, tá? Então, essa tolerância é uma adaptação do sistema nervoso do nosso organismo à presença constante desse medicamento. Então, se a pessoa ingere álcool, essa tolerância aumenta e os efeitos do medicamento ficam diminuídos e às vezes não se consegue a eficácia desejada. E os antibióticos, professora? Você falou, mas é verdade aquela história de que o álcool corta o efeito do antibiótico? Nem sempre, gente. Nós temos uma grande família de antibióticos, são vários grupos. Alguns antibióticos nós temos os efeitos colaterais potencializados. Quais são os principais efeitos colaterais dos antibióticos? Dor no estômago, azia, queimação, agressão à mucosa gástrica. Se ingeridos junto com o álcool, pode agravar essa lesão gástrica. Tem alguns antibióticos que interferem na biotransformação. O antibiótico fica sem ser biotransformado, acumulando-se no organismo, causando efeitos tóxicos. Alguns antibióticos podem ser reduzidos sim a sua eficácia, mas não é uma regra. Então a gente informa normalmente o paciente para não fazer a ingesta de antibiótico e no mesmo período de tratamento fazer a administração de bebidas alcoólicas, porque na verdade são muitos antibióticos e são muito efeitos. Então a gente não sabe se vai aumentar o efeito, se vai diminuir o efeito, se vai aparecer mais efeitos gastrointestinais, mais efeitos colaterais. Então a orientação é a abstinência de álcool durante o tratamento de quase que 100% de todos os fármacos. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas explicações sobre o álcool e a farmacologia. Estou à disposição para dúvida de vocês. Beijos!